Salve, salve, pessoal! Olha aqui que tem resumo da rodada da Premier League chegando para vocês. Então, é aquele momento de você ficar por dentro de tudo que rolou nos 10 jogos da 31ª rodada da Premier League, uma rodada típica, sem sal, né? Com vários times ali do topo da tabela tropeçando. Só o Newcastle que venceu dos times que integram ali, tipo o G6 do campeonato inglês. Então vamos juntos nessa, porque temos muita coisa para falar, muita coisa para a gente trocar ideia numa rodada que, claro, foi estranha. Teve derrota do Liverpool, a primeira derrota do Liverpool fora de casa e o fim de uma invencibilidade de 26 partidas. E também, claro, vamos falar sobre todos os outros jogos, além de tropeço do Arsenal, do Chelsea, empate do United contra o City e, claro, outros pitacos dos outros times. Temos o Southampton, primeiro time rebaixado matematicamente para a segunda divisão e demitiu o Ivan Juric nessa segunda-feira. Ele que ficou 14 jogos no comando, apenas uma vitória e um empate. O Southampton, que é o primeiro time a cair e o primeiro mais cedo a cair na história da Premier League com 7 rodadas de antecedência, nem aquele Derby County de 2008 acabou caindo tão cedo assim. Então, vamos falar bastante sobre isso. Então, bora comigo que a gente vai trazer aqui os resultados e você não vai perder nada. Compartilhando a tela para vocês, para a gente falar dos resultados da rodada. Tivemos nessa segunda-feira o Newcastle vencendo, o Leicester pelo placar de 3-0, hein? Vitória tranquila do Newcastle, todos os gols do primeiro tempo e com muitos vacilos do Leicester, que completou 8 jogos em casa sem marcar gols e com derrota. Uma situação complicada para Ruud van Nistelrooy. Olha, eu não duvido se ele vai terminar a temporada da Premier League nessa situação, porque são 7 jogos sem ganhar na temporada, e essa situação em casa do Leicester também é alarmante, time candidatíssimo aí também a cair nas próximas rodadas, situação praticamente irreversível para o Leicester. Tivemos no domingo 0-0, duelo entre Brentford e Chelsea, duelo sem sal, jogo ruim do Chelsea, quis poupar e acabou pagando caro por isso. O Fulham venceu o Liverpool por 3-2, grande resultado do Fulham para cima do Liverpool. O Fulham que empatou em Anfield no primeiro turno e no segundo turno venceu. O Tottenham, os Spurs, vencendo o Southampton por 3-1. Tivemos 0-0 aí entre Manchester United e Manchester City. Jogo fraco, hein? Vamos falar também disso. Everton 1, Arsenal 1 no sabadão, tivemos Crystal Palace 2-1 no Brighton, Ipswich e o Wolverhampton Wolves venceu por 2-1, encaminhou já sua permanência na elite. O Ipswich também, situação irreversível, vai jogar a segunda divisão, ainda não matematicamente, mas a tendência é que permaneça mesmo na zona de rebaixamento. O West Ham confirmou que o time tá mal pra caramba, mesmo com a troca do treinador. 2-2 contra o Bournemouth, jogo de recuperação. O Bournemouth chegou a marcar 2 vezes com o Evanilson e o West Ham teve que recuperar e conseguiu arrancar um empate. E o Aston Villa venceu o destemido Nottingham Forest com 2 gols no começo. Muito legal acompanhar também a boa exibição do Villa direto do Villa Park, 2-1, vitória importante do Aston Villa. Vamos já falar rapidinho dos jogos que tivemos nessa segunda-feira, o jogo que acabou de acabar. 3-0 Newcastle para cima do time do Leicester. E o Newcastle, pessoal, é o seguinte, tá mais que tudo na briga, entrou de vez na briga por vaga na Champions League o Newcastle, por incrível que pareça. O Newcastle chegou a 30 jogos, ainda tem um jogo a menos, hein, que vai fazer aí no meio do mês, contra o Crystal Palace, jogo que foi adiado por conta da final da Copa da Liga Inglesa, vencida pelo Newcastle, fim do tabu de 70 anos. O Newcastle, veja só, 30 jogos, 16 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, 53 pontos. E na próxima rodada vai pegar o Manchester United, que empatou com o City em 0-0, hein? Jogo no St. James Park no próximo domingo. Jogo para a gente ficar ligado e acompanhar também. Sobre o jogo, tranquila vitória do Newcastle, desde o começo imprimindo um ótimo ritmo e aproveitando a total... não digo nem displicência, tá? É a falta de recurso do Leicester, né? A falta de técnica, o time muito exposto, né? A fragilidade do Leicester
foi colocado à prova em mais um jogo em casa. O oitavo jogo em casa que não marca gols e perde, e numa crise absurda. E aquilo, o Ruud van Nistelrooy tá tentando fazer de tudo aí para um time muito limitado, que pouco se reforçou, nem se reforçou, na verdade, na janela ali de janeiro, para tentar melhorar um pouco a situação, mas o Leicester é um time muito, muito limitado. Nem o Jamie Vardy, com seus 38 anos nas costas, tem tentado ajudar aí, fazer alguma coisa. Então o Murphy acabou marcando 2 gols, o primeiro aos 2 minutos e o segundo, o Chara ia fazer um golaço do meio de campo, viu o goleiro adiantado do Leicester, um chute atrás da linha central do campo, e a bola bate no travessão, e aí ela sobra justamente no pé dele, do Murphy, para fazer o segundo gol. E ainda sobrou para o Harvey Barnes marcar também o seu golzinho. Não teve gol do Isaac na rodada, mas Newcastle vencendo e o quê? Mostrando que está em grande fase para essa reta final de campeonato. O Newcastle pela frente tem jogos interessantes, alguns jogos difíceis, é verdade, mas tem totais condições de estar na Liga dos Campeões, como foi na temporada passada, pessoal. É uma oportunidade de ouro que o Newcastle tem de voltar à Liga dos Campeões. Isso pode ajudar até na montagem do time para a próxima temporada, tendo mais investimentos, renovando os contratos dos jogadores chaves, né? Não tendo aí esse assédio do Isaac de sair, porque você joga a Liga dos Campeões, o cara acaba permanecendo, ainda mais um time que tem totais estruturas e dinheiro para poder investir e melhorar. Então, importante vitória do Newcastle diante do Leicester no estádio do King Power Stadium em Leicester. Já o Leicester já na 19ª colocação, 17 pontos. Mal demais, apenas 4 vitórias no campeonato, muito mal, né? 70 gols sofridos, é a segunda pior defesa do campeonato, com 25 gols marcados. E apenas 4 vitórias e uma situação insustentável aí para o Ruud van Nistelrooy. Pode ser que seja demitido antes do final da temporada, como aconteceu com o Southampton, agora com a confirmação do Ivan Juric saindo depois de 14 jogos no comando do Southampton, né? Lanterna do campeonato e já confirmado matematicamente na segunda divisão. Então o Leicester na próxima rodada terá o Brighton, jogo fora de casa no sabadão às 11 da manhã. Então fiquem ligados aí. Bom para o Newcastle, tá? Que vai ter aí uma situação bastante interessante para tentar o quê? Na rodada evoluir, né? Tentar buscar mais pontos, tem um jogo a menos e tem totais condições de entrar na briga total aí por vaga na Champions League. Boa campanha do Ed Howe e seus comandados. Vamos falar dessa pataquada aqui, porque quem teve a maior oportunidade de sair ganhando nesse jogo, se não fosse a ruindade dos atacantes, era o Manchester United. O Manchester United encarou o Manchester City no Old Trafford, um 0-0 bem modorrento, com poucas oportunidades, com poucas finalizações certas. O United finalizou mais que o City, 13 finalizações, né? Foi até mais que o City, que teve 9 no jogo todo. E, sendo bem sincero, o United não ganhou por falta de capacidade, de eficiência e principalmente de cabeça no lugar dos atacantes do United, né? O Garnacho perdendo muito gol, partida horrorosa. O Zirkzee entrou no lugar do Højlund, que também foi um desastre no jogo, e quem ditou o ritmo do Manchester United foi o Bruno Fernandes a todo tempo. Teve bola parada logo no começo, oportunidade para o Manchester United tentar abrir o placar logo no começo com uma bola, numa cobrança de falta, mas não deu certo. Teve boas jogadas do Zirkzee quando ele entrou nos últimos 20 minutos de jogo, na vaga do apagado Højlund, sem confiança, uma temporada para esquecer do dinamarquês, muito abaixo do esperado. Talvez seja a confiança mesmo, o jogador não está bem, né? O mental, até momentos dispersos do jogo, não está fluindo junto no ataque, correndo junto com os jogadores ali para tentar melhor posicionamento no ataque. Tem um contra-ataque do Bruno Fernandes que ele puxa e ele demora
demora anos-luz para chegar ali, sabe? Sem confiança, né? Total alheio à situação. E o Rubem Amorim tentando trazer um pouco de fato novo para esse time nessa reta final. É difícil, é complicado. O United tem ainda a Europa League, vai encarar o Lyon nessa quinta-feira, jogo importante. Mas aí tem 7 jogos para jogar na Premier League para tentar fazer a melhor pontuação possível, né? O 13º colocado, 10 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, disparada a pior campanha da história do United na era Premier League, muito mal, né? E tá distante, né, do Brentford, ainda 4 pontos. Se vencer na rodada e o Brentford acabar tropeçando, ainda não consegue ultrapassar o seu adversário que está na frente, 12º lugar, o Brentford, e é complicado, mas o jogo resume muito a péssima situação que vive, né, as equipes tradicionais do Big Six da Inglaterra, né? Pode ser a segunda temporada na história da Premier League que United e City não estão no G3 do campeonato. Olha que bizarro isso. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, né? E o City ficou em quarto e o United ficou em quinto. O City do Pellegrini e o United do Van Gaal. No resto, sempre estão no topo. Sempre estão ali brigando no topo, entre primeira, segunda e terceira colocação. É muito louco o que acontece com os rivais de Manchester nesta temporada, guardadas devidas proporções. O Guardiola, numa temporada típica de um cara que ganha tudo, que dificilmente num campeonato de pontos corridos fica em quinto, né? Tá sempre ali em terceiro, segundo, primeiro. Sempre, ou a maioria das vezes bate título. E o United numa situação até pior, né? Que antes pegava pelo menos uma vaguinha de competição europeia. Isso está longe de acontecer com o Manchester United. Vai jogar a próxima temporada sem competição europeia, acredito eu. Não vai vencer 7 jogos seguidos. Não vai, porque não aconteceu isso o campeonato inteiro. Não conseguiu vencer 4 jogos seguidos. Vai acontecer agora? Acredito que não, muito improvável, e isso requer também mudanças dentro do clube, porque vai gastar menos, não vai poder investir tão pesado assim em contratação, porque tem uma dívida de 1 bilhão de libras por conta dos Glazers e todos os erros do passado, muita coisa que passa nesse Manchester United, além do futebol pobre, em que demite um treinador, traz outro com outras ideias, com outro esquema tático, com um outro pensamento de gestão de elenco, e é claro que o clube paga um pouco caro por isso, mas é um fruto de sucessivas... perdão a palavra, sucessivas cagadas que o Manchester United teve, sucessivos erros ao longo dos últimos 10 anos, em que o Alex Ferguson saiu de cena com a aposentadoria, e aí o time acabou perdendo total rumo de si nos campeonatos seguintes após a aposentadoria do Ferg, né? Mas assim, é complicado, vai ter o Newcastle na próxima rodada, com carne de pescoço, difícil, time melhor em condições, melhor fase, motivado, ganhou a Copa da Liga, tá vivendo uma lua de mel com a sua torcida, e o United vai até o norte da Inglaterra num jogo muito difícil, né? Na próxima rodada. Por sua vez, o City teve o Kevin De Bruyne no seu último derby, ele que vai deixar o clube ao final da temporada, pega o Crystal Palace no primeiro jogo da rodada 32 às 8h30 no sábado, jogo no Etihad Stadium, e é um City que, com os tropeços, pessoal, acaba dando uma despencada aí, né? O City agora é o 6º colocado com esse empate, porque o Newcastle venceu seu jogo na rodada, venceu o Leicester por 3-0, o City com 52 pontos, o 6º colocado, e tá ali na briga, correndo para lutar para ter essa vaga da Champions League, porque não estar na Champions League para o City é uma verdadeira catástrofe para todo o processo para a próxima temporada. Claro que o City ainda vai passar por reformulação, não é só o Kevin De Bruyne que vai sair, Gundogan também pode sair, enfim, várias coisas para a gente analisar depois quando a temporada acabar do City, né? Ainda tem um Mundial pela frente da FIFA para disputar, ou seja, vai ser umas férias mais curtas para o City, de intervalo entre uma temporada e outra. Destaques negativos do lado do City, tá? Phil Foden muito mal, foi substituído
pelo Jeremy Doku, que tentou fazer alguma coisa no segundo tempo. Uma temporada horrorosa do Phil Foden, ele que foi o melhor jogador da temporada passada, eleito o craque da Premier League na temporada passada, muito mal o Phil Foden. Sem o Haaland lesionado, o Marmoush foi o que tentou mais alguma coisinha ali no ataque, o Savinho não jogou, o Guardiola quis povoar o meio de campo, colocou todos os meias possíveis aí, Kovacic, De Bruyne, Gundogan, e mesmo assim, com a posse de bola, não deixou o United assim acuado ou sofrendo o United sofrendo uma forte pressão. O City em nenhum momento mandou mesmo no jogo, de falar assim de dominância em termos de criação. O De Bruyne não criou uma oportunidade sequer desde que na partida, não criou uma oportunidade clara de gol. E o Casimiro, por sua vez, do lado do United, foi o grande destaque defensivo, com 11 desarmes, o jogador brasileiro veterano sendo muito importante também para neutralizar esse time do City, mas mesmo assim é um City sem sal nessa temporada, assim como toda a rodada da Premier League foi bem ruim, na verdade, né? Falar aqui dos outros jogos também, eu nem vou perder muito tempo, porque foi tipo muito ruim mesmo em termos de futebol jogado, né? Pelo que eu acompanhei, assim, jogos interessantes, né? Mas poxa, esse, por exemplo, do United foi um horror. Do Chelsea, então, nem se fala. Nem se fala, a gente vai falar do Chelsea daqui a pouquinho também. Mas é isso, United lá embaixo e o nosso querido Manchester City ali na briga, e agora com mais um concorrente forte ali para chegar perto. E tem o Aston Villa no encalço também na 7ª colocação com 51 pontos, está um pontinho atrás só do City. Então o City tem que tomar todo o cuidado do mundo para não perder essa vaga na Champions League na próxima temporada, hein? Vai ser bem legal essa reta final de Premier League. Tivemos esses jogos também aqui, o 0-0 entre Chelsea e Brentford, e vamos falar dele agora, porque eu não quero perder muito tempo. Torcedores do Chelsea em plantão, estou tão decepcionados quanto vocês, tá? Porque o Chelsea jogou com um time misto, né? E pagou caro por isso, mais uma vez, né? Mais uma vez, e pela primeira vez no campeonato, o Brentford não toma gol em casa. E foi no 0-0 com o Chelsea, num jogo o Chelsea teve 21 finalizações, não fez gol, desperdiçou oportunidades. Mais uma vez, um Chelsea muito abaixo do esperado. Muito complicado esses tropeços, porque mesmo com o tropeço, o Chelsea está em quarto, com 53 pontos, com os mesmos números de pontos do Newcastle. Mas assim, não pode o Chelsea dar luxo de perder pontos, já que o objetivo do time, nesse momento, é estar na próxima edição da Liga dos Campeões. É um time jovem, é um time que está lidando com algumas situações, um Chelsea que teve Nkunku de titular, o Dewsbury Hall também atuando no meio-campo, Madueke, e olha, não adiantou absolutamente nada, tá? Depois os titulares entraram, Cucurella, Pedro Neto, Nicolas Jackson, Cole Palmer, e não adiantou nada. O Chelsea foi poupar para jogar o quê? Uma Conference League contra o Legia Varsóvia, se eu não falho a memória, mas não pode, cara, não pode. Quis poupar onde não deveria poupar. O Chelsea precisava pontuar nesse jogo, precisava vencer esse jogo para ter um pouco mais de gordura diante dessa briga incessante ali, ponto a ponto, por vaga em competição europeia. Então foi bem ruim para o Brentford. Tranquilo, né? Mais um empatezinho, 6º empate do Brentford no campeonato, 12 vitórias, 13 derrotas. É um time que está com 42 pontos na 12ª colocação, encara o Arsenal na próxima rodada, inclusive transmissão ao vivo desse jogo na próxima semana, no sabadão aí, na hora do almoço, vai ser legal para a gente resenhar. O Chelsea vai encarar o virtual rebaixado Ipswich Town em casa. Espero eu não tropeçar, apesar de que vai encarar aí o duelo na Conference League. Creio que o Chelsea não terá problemas na eliminatória na Conference League, mas é aquilo, pessoal. O Chelsea precisa fazer mais. Esse elenco do Chelsea precisa sim se doar um pouco mais, ser um pouco mais importante. E com o Legia Varsóvia, mesmo jogando na Polônia, é totalmente acessível para o Chelsea, né? Mesmo jogando fora de casa aí nas quartas de finais da Conference League. Outro jogo aqui que vale a gente destacar, o Liverpool.
Ah, o Liverpool! O Liverpool que está aí com a gordurinha bastante acentuada na liderança do campeonato, perdeu a primeira, depois de 26 partidas, a primeira derrota fora de casa do Liverpool, fim de uma invencibilidade de 26 jogos, jogando mal no primeiro tempo, apesar do McAllister ter feito um golaço aos 14 minutos, mas aí tomou a virada em 15 minutos. Cessenhou Iobi e Rodrigo Muniz, oitavo gol do brasileiro, muito bem, ele que fez 9 gols na temporada passada. O Rodrigo Muniz, ele não vem sendo tão titular nessa temporada porque o Raul Jimenez se acendeu no Fulham, né? Se tornou um jogador importante, mesmo veterano, acabou tomando a posição do Rodrigo Muniz, se manteve como titular, mas o Rodrigo Muniz muito bem, tem marcado os gols importantes e fez um belo gol, o terceiro, e no segundo tempo o Luiz Dias marcou para o Liverpool diminuir o placar. Salah apagado de novo, perdeu um gol feito no segundo tempo. Não, um Liverpool meio estranho, mas vai ganhar o título. Não está jogando já tão bem por conta dessas recentes eliminações de Copa da Inglaterra, até mesmo na Liga dos Campeões, que era o grande chamariz, o grande objetivo do Liverpool na temporada, ao lado da Premier League, evidentemente. Mas 73 pontos, mantém-se lá no topo da tabela com 11 pontos para o Arsenal, que empatou com o Everton na rodada e vai encarar o West Ham no domingo, jogo em Anfield, jogo importante aí para o Liverpool, até mesmo somar ponto, porque o West Ham também não ganha de ninguém, tá lá na parte de baixo da tabela e tá horroroso o time do West Ham, né? Inclusive empatou com o Bournemouth na rodada. O Fulham faz uma campanha animal, cara. 31 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 48 pontos e vai sonhando com vaga na competição europeia e vai encarar na próxima rodada o Bournemouth que não ganha 5 jogos, né? Então vai visitar, né? Vai visitar o Bournemouth no Vitality Stadium na próxima rodada, né? O jogo que vai ser na segunda-feira, na próxima segunda-feira, no dia 14 de abril. Então o Fulham vai ter aí uma oportunidade bacana, né, de somar pontos num time que não vive um bom momento, né? O Bournemouth, depois da eliminação na Copa da Inglaterra para o City, né? Já vinha jogando mal alguns jogos e agora depois também não se acendeu novamente, apesar do Evanilson ter marcado 2 gols contra o West Ham e ter empatado fora de casa na rodada. Mas ótima campanha do Fulham, mais uma campanha legal, e o Rodrigo Muniz se destacando, colocando aí mais um gol, mais um ponto interessante na sua estatística, um jogador que vem evoluindo aos poucos, esse Flamengo, e que vai ganhando confiança. O atacante brasileiro aí com mais destaque aí na Premier League, ao lado do Matheus Cunha, e é isso, né? Então, para o Liverpool é aquilo, né? Contagem regressiva para o término do campeonato, tem 7 jogos, mas tá aquele clima de vamos comemorar, mas ainda um pouco do pé atrás, porque não vem jogando bem os jogos, o Liverpool, essa que é a grande verdade. O Liverpool vem aí tendo umas exibições abaixo, não sei se é cansaço ou também o peso das 2 eliminações que foram improváveis, né? Eliminações que pegaram o torcedor, o elenco de surpresa, mas é um Liverpool que perde pela segunda vez no campeonato, mas também vai mantendo ali uma boa vantagem para o Arsenal, que também desistiu do campeonato, né? Porque o empate contra o Everton mostrou muito isso, né? É o time que mais empatou no campeonato ao lado do Brighton, com 11 empates, e jogou com o time misto também contra o Everton na rodada. Outro jogo aqui para a gente falar rapidinho, ó. Esse aqui eu vou nem falar tanto porque o Tottenham voltou a vencer. O Tottenham vence o Southampton, rebaixa o Southampton de forma matemática, 3-1, 2 gols do Brennan Johnson, 11º gol dele no campeonato, 11 gols para ele, e é o artilheiro do Tottenham no campeonato, né? Os investimentos pesados em reforço do Tottenham não vêm surtindo efeito na temporada. O Solanke, uma negação, o Timo Werner, uma negação, e vai ser devolvido para o Leipzig na abertura do mercado em julho. Então, muita coisa aí para
para o Tottenham tentar se remodelar, e também a permanência do Ange Postecoglou para a próxima temporada é totalmente incerta. Uma campanha muito ruim do Tottenham, 11 vitórias em 31 jogos, 16 derrotas, e mesmo assim jogando com um adversário super frágil, que é o Southampton, com 10 pontos no campeonato, e demitiu hoje, nessa segunda-feira, o Ivan Juric, treinador, que ficou 14 jogos na frente do Southampton, com apenas uma vitória e só. Uma vitória e um empate. Horrível, muito fraco. Bem ruim mesmo o Ivan Juric, que eles trouxeram lá da Itália para assumir. Acho que o Ivan Juric, se não me engano, foi demitido da Roma, foi demitido do Torino. É a terceira demissão dele na mesma temporada aí. Já pode pedir música no Fantástico também, o Ivan Juric também, por conta dos trabalhos ruins que ele fez em 3 clubes diferentes na temporada. Southampton é o time que se rebaixa matematicamente mais rápido na história da era Premier League, com 7 rodadas de antecedência. Então, é um Southampton que revela muitos jogadores, mas não consegue ser um time competitivo, vai bater o elevador e caiu. E o Aaron Ramsdale, o goleiro titular do Southampton, rebaixado por 3 times diferentes na Premier League também. Outro que vai pedir música no Fantástico aí ao final da temporada. Aqui o comunicado do Instagram da Premier League sobre a saída do Ivan Juric, né? Tá saindo aí, ó, depois de 4 meses no comando e seguindo aí com muitas derrotas, e somada à derrota do Tottenham e a confirmação do rebaixamento, o croata está sendo desligado do clube do sul da Inglaterra. Jogo importante, e a gente vai falar de coisa boa agora. Vamos falar do Aston Villa, que é outro time que está hypado, vai encarar o Paris Saint-Germain na Champions League e está vivendo uma lua de mel com a sua torcida, assim como o Newcastle, porque tanto o Aston Villa como o Newcastle estão ali de vez na briga por vaga em competição europeia, e Champions League não está descartado, porque o Aston Villa tem 2 pontinhos de diferença para o Chelsea, 51 pontos, é o 7º colocado, venceu o 3º colocado Nottingham Forest pelo placar de 2-1, com 20 minutos de futebol, massacrando o Nottingham Forest. Morgan Rogers marcando mais um gol, importantíssimo. Morgan Rogers, 13 gols para ele, e o Daniel Malen também, o holandês, contratado aí na janela de janeiro, vindo do Borussia Dortmund, marcando, e o Jota desconta no segundo tempo. O Nottingham Forest melhorou depois no segundo tempo, um primeiro tempo complicado, mas no segundo teve mais domínio, teve mais possibilidade de criar jogadas, mas sente falta do Chris Wood lesionado, ainda vai ficar um tempinho fora aí o seu centroavante e artilheiro do Nottingham Forest no campeonato, com 18 gols. Já faz algumas rodadas que o Wood está fora, ele se lesionou com a seleção da Nova Zelândia e agora vai esperar um pouquinho para se recuperar, mas é um Forest ainda com 57 pontos, 3º colocado, está 4 pontos do 4º colocado, do Chelsea, vivendo aí um momento legal. O Aston Villa, com Asensio, Rashford e Malen, Morgan Rogers e entre outros jogadores importantes, Tielemans, o próprio John McGinn, vários jogadores interessantes vivendo uma ótima fase, e esse Aston Villa, tá muito bem, tá motivado e vai ter uma eliminatória difícil contra o PSG, que sagrou-se campeão com antecipação na Ligue 1, né, neste final de semana, né? O Paris Saint-Germain não perdeu na Ligue 1 ainda, pode ser campeão invicto, né? Ainda faltam 6 rodadas, mas o Paris Saint-Germain confirmou o título nesse final de semana na Ligue 1, né? Então, importante, né? Dos últimos 13 campeonatos franceses, o Paris Saint-Germain venceu 11, domínio tranquilo do Paris Saint-Germain, mesmo na era sem galácticos, nesta temporada que se iniciou, né? O Mbappé ainda jogou na temporada passada no PSG, mas a era sem galácticos, o Paris Saint-Germain também indo de vento em popa, um campeonato bem abaixo por conta dos investimentos, né? O Paris Saint-Germain segue contratando, segue investindo alto nos seus jogadores e, claro, o time que tem mais grana, tem mais capital, tem mais recursos para contratar, com certeza vai ser o time cotado para ganhar sempre, né? Diferentemente, por exemplo, na Premier League e em outros campeonatos que você tem ali um pouco mais de competitividade. Agora, sobre o Aston Villa, trabalho sensacional do Unai Emery, 14, como disse, 14 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Pega na próxima rodada o já rebaixado Southampton
fora de casa, ou seja, ó, tranquilo para vencer mais um jogo e entrar de vez nessa briga. Então, são jogos que os times que estão lá em cima não podem perder. Né? Por mais que o Southampton esteja rebaixado e vai dignificar o clube nas últimas rodadas, jogando o melhor possível e tudo mais, é uma oportunidade para o Aston Villa somar pontos. Já o Nottingham Forest terá o Everton. Vai ser um jogo legal esse aqui, hein? Os dois times fortes na defesa. Jogo no The City Ground no domingo, dia 12 de abril. Jogo importante, hein? Para a gente curtir também. O Forest estará em campo na próxima rodada contra os Toffees. Ó, para a gente pegar aqui mais um pouquinho de jogos, vou passar rapidinho aqui, ó. Tivemos o Crystal Palace na volta do Matetá, marcando gol. O artilheiro do Palace no campeonato com 13 gols, venceu o time do Brighton por 2-1, perdão. 2-1. Jogo com 3 expulsões também. Nketiah foi expulso, Guerri foi expulso, Van Dijk do lado do Brighton foi expulso. Jogo físico, jogo pegado. O Matetá fez gol logo aos 3 minutos. O Welbeck empatou ainda no primeiro tempo. E o Munhoz marcando. O Munhoz também muito bem, o colombiano, sendo um dos destaques aí do time do Crystal Palace no campeonato. O Crystal Palace, 11º colocado. Olha que início ruim do Crystal Palace. Tava ali embaixo, não ganhava as 10 primeiras rodadas na lanterna, mal pra caramba, não ganhava, e mantiveram o Oliver Glasner, e tá aí o resultado. Ó. O Oliver Glasner conseguiu ressuscitar esse time, trazer mais soluções. Claro, perdeu o Olise, que era o grande motor desse ataque para o Bayern de Munique. Foi a grande perda desse time antes da temporada começar. E tá aí com 30 jogos, um jogo a menos ainda, vai jogar esse jogo contra o Newcastle, inclusive, e tá ali com 43 pontos, uma campanha bem ok aí pro Crystal Palace, muito bacana. Já o Brighton vem de 3 tropeços seguidos no campeonato. O Brighton tem 31 jogos, 12 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, com 47 pontos ganhos, pessoal. Tá muito legal a gente acompanhar essa reta final aí de Premier League, né? Os jogos menores foram mais interessantes que os jogos da parte de cima da tabela. O Wolverhampton, bem tranquilo também. O Strand Larsen, mais uma vez, sendo um cara importante no jogo. O Sarabia também marcando, só que quem marcou primeiro foi o Liam Delap, o jogador que já tem cláusula para sair do time do Ipswich Town ao final da temporada. O Liam Delap, que é o artilheiro, né, do time do Ipswich Town com 12 gols, né? Marcou o primeiro, só que na parte final do jogo, Sarabia e Strand Larsen marcaram os gols do Wolverhampton, que com esse resultado praticamente já tá garantidos. O Vitor Pereira, hein? Vitor Pereira e sua querida e amada sogra salvando o Wolverhampton do rebaixamento, hein? O Strand Larsen chegando a 11 gols, o centroavante norueguês importante nessa partida, hein? Bem legal aí para o Vitor Pereira e também para o Wolverhampton, que vai jogar a Premier League na próxima temporada. Empate em 2-2 entre o West Ham e Bournemouth. Evanilson, destaque do jogo com 2 gols, fez o primeiro gol no primeiro tempo. Depois o Füllkrug, lembra do Füllkrug, ex-jogador do Borussia Dortmund, jogou Eurocopa com a seleção da Alemanha. Ele entrou no segundo tempo e deixou o dele. E o Bournemouth dominava o jogo até o West Ham fazer o gol de empate. O Bournemouth tinha as melhores oportunidades, dominava o jogo, acompanhei esse jogo, inclusive. E aí o gol do Fulcro mudou tudo, mas ainda o Evanilson conseguiu resolver a parada, porque o Bowen virou o jogo logo depois, 7 minutos depois, e, resultado injusto, né? Por tudo que o Bournemouth produziu, mas ainda sobrou para o Evanilson marcar o gol de empate e assegurar pelo menos um pontinho para um Bournemouth que não vive uma fase boa no campeonato, tá? Já é o 5º jogo aí sem ganhar. Chegou a estar ali na 7ª, 6ª colocação do campeonato. Todo mundo de olho no Nanico Bournemouth, um estádiozinho acanhado, bonitinho, mas com um time bem competitivo. Faz uma campanha legal, mas agora despencou para 10º lugar, né? 45 pontos para o Bournemouth, 12 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Para a gente fechar isso aqui, ó, quem tem o luxo de poupar,
o Arsenal quis focar na Champions League. Não jogou o Odegaard, não jogou vários jogadores, né? Principalmente os jogadores que são titulares, né? O Arsenal contra o Everton usou o time misto, né? Usando o time misto contra o Everton, você pode pagar caro, porque nos últimos 10 jogos o Everton só perdeu para o Liverpool de 1-0, né? Então, assim, é complicado. E aí o que acontece? O Arsenal acabou abrindo o placar contra o Trossard aos 34 e depois tomou um gol de pênalti no segundo tempo, marcado pelo Ndiaye, um pênalti infantil do Lewis Skelly. Muitos falam que não foi nada, mas para mim eu achei que ele abriu um precedente e e desequilibra o Harrison, né, o ponteiro do Everton, né, o jogador, o atacante do Everton. Só que assim, é um Arsenal que teve Trossard de centroavante, Sterling jogando na ponta esquerda, no Aneri jogando na direita, meio de campo com o Jorginho, Mikel Merino e o Declan Rice. E aí todo a defesa, o único titular os únicos titulares eram o Lewis Skelly e o Saliba. Kivior no lugar do Gabriel Magalhães fora da temporada por lesão e o Ben White jogando na lateral direita e o Raya, o goleiro. Assim, o time deixou todos os jogadores, Odegaard, Saka, Timber, Martinelli, Thomas Partey, todos eles estavam no banco de reservas e foram poupados, né? É um preço que o Arteta paga porque acredita não ter mais oportunidade, mais chance de ganhar a Premier League. Evidentemente são 11 pontos, né? Se o Arsenal vencesse, caia para 9, aí pô, a gente poderia falar, pô, são 9 pontos, são 3 jogos, né? Mas mesmo assim já é difícil, né? A vantagem do Liverpool ela é muito grande, né? Para você ali derrubá-la, né? O Liverpool é um time irregular, né? Tá vivendo um momento de instabilidade agora na reta final da temporada por conta dessas eliminações, mas o Arsenal 11 empates no campeonato. Teve lesões, um elenco muito curto, tudo mais. Isso foi um erro de planejamento da diretoria, na verdade. Para mim, o grande culpado pelo insucesso do Arsenal não conseguir chegar ao título da Premier League nessa temporada é por falta de planejamento. Precisava se reforçar e apenas se reforçou pontualmente, né? Trouxe mais um zagueiro, Calafiori, trouxe o Merino, assim, sabe? E foi contando ali com alguns jovens que foram surgindo, no Aneri, o Lewis Skelly, mas é muito pouco, né? Para um time que precisa ganhar um campeonato inglês, coisa que não ganha há 21 anos. E agora, na próxima rodada, terá o Brentford, transmissão aqui do canal, né? Sabadão, 1h30. Já o Everton terá o time do Nottingham Forest. Jogo legal para a gente acompanhar também. Para a gente encerrar, vamos à tabela de artilharia do campeonato rapidão aqui para vocês. Só para falar que nada mudou. Salah segue com 27 gols, o Erling Haaland com 21, o Alexander Isak com 20, Chris Wood com 18, Bryan Belmont com 16, Cole Palmer com 14, o Isak com 14 gols também, Matheus Cunha com 13, assim como o Matetá com 13 e o Ollie Watkins também com 13. Salah liderando ali as assistências com 17, seguido de Damsgaard, Anthony Robinson e Bukayo Saka com 9, Bruno Fernandes com 9 passes para gol. Esses são os principais passadores aí do campeonato. Tem o Helmingson também com 9 assistências, o Anthony Elanga com 8, o Eze com 8 assistências, o Savinho também com 8. E vamos à classificação do campeonato atualizada. Liverpool na liderança com 73 pontos, Arsenal vice-líder com 62, Nottingham Forest com 57 pontos, o Chelsea 53, quarto colocado, o Newcastle com 53 é o quinto, sexto colocado o City com 52, o Aston Villa é o sétimo com 51, olha a briga boa, hein? Fulham com 48, oitavo colocado, Brighton com 47 é o nono, Bournemouth, décimo colocado com 45, ou seja, mesmo assim, ó, se você olhar do City para o Bournemouth, a diferença é de 7 pontos. É uma diferença interessante? Mas não é uma diferença gigante, né? Aí na segunda metade da tabela, só puxar aqui, ó, Crystal Palace, 11º com 43, Brentford, 12º com 42, Manchester United, 13º com 38, Tottenham, 14º com 37, Everton 15º com 35, West Ham 16º com 35 pontos também, e o Wolverhampton com 32 pontos, 12 pontos de vantagem para o Ipswich, 18º na zona de rebaixamento com 20, penúltimo colocado o Leicester com 17 e o Southampton
com 20ª e última colocação com 10 pontos já rebaixado. E fechamos, pessoal. Fechamos mais um resumo da rodada da Premier League. Você não perdeu absolutamente nada. Falei tudo e mais um pouco aqui. E um conteúdo de 40 minutos para você ter a melhor informação do campeonato inglês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe o vídeo com os amigos, que é muito importante. Eu volto em breve com mais um vídeo aqui do canal para a gente falar sobre o destaque individual da rodada. Fique ligado, até o próximo conteúdo. Cuide-se bem, um abraço, tchau, tchau.